Muitos cristãos entram aqui nos comentários dos meus vídeos e principalmente dos meus shorts que eu tenho subido aí, shorts engraçados, que eu tô fazendo sátira aí com algumas coisas engraçadas, né? Algumas mentiras, por exemplo, que Jesus prometeu voltar e não voltou, né, para os seus discípulos naquele século. E tantas outras coisas aí, os pastores que pegam o dízimo do crente, né, e vai passear na Arábia, em tudo quanto é lugar, e faz o crente aí de trouxa, e o crente acreditando que está dando dinheiro para algum Deus, né? Então, o que acontece? Aí eles vêm com a cartada que com Deus, como diz esse banner aqui, não se brinca. É mesmo? Mas Deus pode mentir então? Deus pode usar de mentira? Pode ou não? Não é vocês que dizem que os mentirosos irão para o inferno? Então, nesse vídeo eu vou mostrar para vocês que o seu Deus, ele usa de mentira para enganar um rei, para puni-lo, ok? Você nunca viu isso na Bíblia? Mas hoje eu vou apresentar para você, ok? Então aguarde depois da nossa vinheta. Olá meus queridos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Questione. O meu nome é Luiz Fernando. Feliz 2024, que inicia hoje, dia 1º de janeiro de 2024. Meus queridos, esse vídeo aqui eu vou mostrar para vocês que o Deus aí da Bíblia, retratado aí no Antigo Testamento, ele usa de mentira para enganar o rei. E ele usa de mentira através da boca de profetas também, que dizem que são os profetas de Deus aí dentro da Bíblia, né? Então eu vou mostrar para vocês aqui. E não venha com malabarismo, com contorcionismo. Eu espero que você fique do começo ao final para você entender. Infelizmente eu vou ter que ler praticamente o capítulo todo, né? Porque texto fora de contexto é pretexto para heresia, não é isso que vocês dizem, cristão? Então, eu peço que vocês fiquem até o final e tenham paciência que eu vou pontuar várias passagens aqui para você entender o que o texto está dizendo. Se você ver o capítulo anterior, vai mostrar ali que o rei e a sua esposa Jezabel, ela apronta algo ali, engana, para tomar a vinha de um cidadão. Então ela usa de artimanha, de mentira, para conseguir comprar ali aquela terra, tomar, e aí acaba até matando aquela pessoa ali para poder adquirir a terra. Aí vem o contexto agora, que é o capítulo 22, que diz o seguinte, ó: estiveram quietos 3 anos depois que Jezabel tinha aprontado lá, né? Porque o rei se humilhou, né, perante o Senhor e tudo mais, entrou num saco um saco para se humilhar, tudo mais. E aí diz assim, ó: estiveram quietos 3 anos, não havendo guerra entre Síria e Israel. Porém, no 3º ano, sucedeu que Josafá, rei de Judá, presta atenção, Josafá era rei de Judá, desceu para o rei de Israel, Acabe. E o rei de Israel disse aos seus servos: não sabeis vós que Ramote de Gileade é nossa? E nós estamos quietos, sem a tomar da mão do rei da Síria? Então disse a Josafá: irás tu comigo a peleja a Ramote de Gileade? E disse Josafá ao rei de Israel: serei como tu és, e o meu povo como o teu povo, e os meus cavalos como os teus cavalos. Quer dizer, eles uniram força ali contra o rei da Síria. Disse mais Josafá ao rei de Israel: consulta, porém, primeiro hoje a palavra do Senhor. Ó, presta atenção. Então, Josafá fala para o rei Acabe: consulta a palavra do Senhor, vai consultar os profetas. Beleza. Aí diz assim, ó: então o rei de Israel ajuntou os profetas, até quase 400, profetas, quase 400 homens, e disse-lhes: irei a peleja contra Ramote de Gileade, ou deixarei de ir? Presta atenção. Irei
ou deixarei de ir? Então ele reúne quase 400 profetas e faz essa pergunta para eles, ok? Então, aí ele diz assim, e eles disseram, sobe, porque o Senhor a entregará na mão do rei. Isso aqui é sério, hein? Então eles profetizam dizendo que o Senhor entregará a cidade na mão do rei. Ok? Continua. Disse, porém, Josafá, não há aqui ainda algum profeta do Senhor ao qual possamos consultar? Então disse o rei de Israel a Josafá, ainda há um homem, por certo, podemos consultar ao Senhor. Porém, eu o aborreço, ele não gosta, do rei, porque nunca profetiza de mim bem, mas só mal. Este é Micaías, filho de Imlá. E disse Josafá, não fale o rei assim. Então o rei de Israel chamou um eunuco e disse, traze-me depressa a Micaías, filho de Imlá. E o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, estavam assentados cada um no seu trono, vestidos de vestiduras reais, na praça, à entrada da porta de Samaria. E todos os profetas profetizavam na sua presença. E Zedequias, filho de Quenaana, fez para si uns chifres de ferro e disse, assim diz o Senhor, com estes ferirá aos sírios até de todos os consumir. Então todos os profetas ali estavam profetizando, dizendo que ele ia ganhar a guerra, que ia consumir os sírios ali, ia acabar com tudo e tudo mais. Então todos estavam profetizando a mesma coisa, que Acabe ia ganhar a guerra. E todos os profetas profetizaram assim, dizendo, sobe a Ramote de Gileade e prosperarás, porque o Senhor a entregará na mão do rei. Então vamos contextualizar tudo isso daqui. O cara era profeta de Israel, quase 400 profetas de Israel junto com ele, todos profetizando a mesma coisa, que ele ia prosperar, que ele ia ganhar. E aí vamos ver o que acontece. E o mensageiro que foi chamar Micaías falou-lhe, dizendo, vês aqui que as palavras dos profetas, a uma voz, eles dizem as mesmas coisas, predizem coisas boas para o rei. Seja, pois, a tua palavra como a palavra de um deles, dos 400. Quer dizer, fala coisa boa ao rei, diz a mesma coisa que eles estão dizendo e tudo mais. Ok? Isso que o eunuco que foi lá buscar Micaías disse isso para ele, E fale bem, Fale bem para o rei. Porém, Micaías disse, vive o Senhor, que o Senhor me disser, isso falarei. Viva o Senhor, que o Senhor me disser, isso falarei. E vindo ele ao rei, disse, Micaías, iremos a Ramote Gileade a peleja ou deixaremos de ir? O rei pergunta para ele, iremos ou deixaremos de ir? Ele foi consultar o profeta. Ele consultou lá os quase 400 e agora ele chamou esse cara que só fala mal contra ele, Aí diz assim, ele lhe disse, aí olha o que Micaías diz para ele, sobe e serás próspero, porque o Senhor a entregará na mão do rei. Então, Micaías, ele profetiza a mesma coisa que os outros quase 400 profetizou. Então, um profeta do Senhor, e tantos os outros profetas aqui do texto são profetas adorados pelos cristãos aí, São profetas do Senhor. Vamos ver o que acontece segundo a história. E o rei lhe disse a Micaías, até quantas vezes te conjurarei, eu vou insistir, que me não fales mentira, senão a verdade, em nome do Senhor.
quer dizer que o profeta estava mentindo para o rei? Exatamente, mentindo em nome do Senhor. E o rei fala assim, cara, até quando eu vou ter que falar para você? Me fale a verdade em nome do Senhor. Olha só o que acontece. Então disse ele, vi todo Israel disperso pelos montes, como ovelhas que não têm pastor. E disse o Senhor, estes não têm senhor. Torne cada um em paz para sua casa. Então o que ele profetizou aqui? Ele profetizou que ele teve uma visão, e aí ele viu o povo de Israel ali nos montes, com certeza deve ser a batalha, né, que aconteceu ali, que eles subiram para Israel, eles subiram para o monte, e aí a profecia dizia que eles não têm pastor, quer dizer o quê? Israel estava sem rei. Esses não têm senhor. Torne cada um em paz para sua casa. Quer dizer o quê? Olha, o rei morreu, a guerra acabou, torne cada um para sua casa. Vaza, vai embora para casa. Então, o rei de Israel disse a Josafá, não te disse eu que ele nunca profetiza de mim bem, senão mal? Então, o rei achou que Micaías estava fazendo uma profecia para sacanear o rei. Só que, na verdade, ele mentiu a primeira vez, que era para subir, que Deus ia prosperar ele. E na segunda, ele falou verdade. Então, o profeta mentiu, depois falou verdade. E por causa dessa construção, o rei achou que o profeta estava zoando com a cara dele. Aí ele fala assim, ó, né? Ele diz assim, não te disse eu que ele nunca profetizará de mim bem, senão mal? Porque ele entendeu qual que era a profecia. Tipo assim, você vai para lá, o rei vai morrer, e o povo vai ficar sem o pastor é o rei, né, o que comanda Israel, tudo mais. Então ele disse, ouve, pois, a palavra do Senhor. Viu o Senhor assentado sobre o seu trono, e todo o exército do céu estava junto a ele, e a sua mão direita e a sua esquerda. E disse o Senhor, quem conduzirá Acabe e que suba e caia a Ramote Gileade? Ó, escuta aqui, agora o profeta fala que teve uma visão e que viu o Senhor assentado ali e todo o seu exército à direita e à esquerda, né? Aí o Senhor, que estava sentado, Deus assentado, aí ele pergunta para o seu exército, ele pergunta, quem induzirá? Olha, presta atenção. Quem induzirá Acabe e que suba e caia, e perca, e morra a Ramote Gileade? Olha só, hein? Quem induzirá? Se vai induzir é porque vai enganar. E um dizia desta maneira, e outro de outra. Então saiu um espírito e se apresentou diante de quem? De quem, crente? Diante do Senhor saiu um espírito e apareceu diante do Senhor e disse, eu o induzirei. E o Senhor lhe disse, com quê? O que você vai fazer para você induzir ele? Ele diz assim, ó, e disse ele, eu sairei e serei um espírito da mentira. Olha aqui, hein? Eu serei um espírito da mentira na boca de todos os seus profetas. Então quer dizer que um espírito que estava diante do Senhor, né, crente? Ele induziu usando mentira para enganar o rei, né? E ainda usou os profetas de Israel, que não são santos, como vocês dizem, que os profetas profetizaram até João, que os profetas fizeram profecia referente a Jesus. Aí eu te pergunto, crente, se você me disser que existe em Israel falsos profetas, o que garante que as profecias correlacionadas que vocês dizem que existe de Jesus não são falsas profecias? Não são falsas profecias? Qual a garantia que as profecias que vocês
usam dos profetas que estão descritos aí na Bíblia hebraica, qual a garantia que essas profecias não são profecias falsas sobre Jesus? Porque quem estuda a Bíblia hebraica sabe que não existe Jesus no Antigo Testamento, mas vocês assumem que tem profecia que fala de Jesus. Qual a garantia que essas profecias não é falsas profecias destes falsos profetas de Israel? E aí? Por quê? Porque o próprio Deus usou um espírito que estava junto com ele para usar de mentira na boca de todos os seus profetas. Ele disse: tu o induzirás e ainda prevalecerás. Deus mandou: sai e faz assim. Deus compactuou e Deus está no controle de todas as coisas. Então, quando você comete um crime e tem um laranja do lado que não tem nada a ver, e a polícia para e prende os dois são presos juntos do mesmo crime, porque um compactuou com o crime do outro. Um saiu para fazer assalto, o outro não, só ficou do lado ali. O cara foi lá, fez o assalto, voltou. E aí o que acontece? A polícia para lá, pega os dois no carro. Os dois vão ser presos. Isso aconteceu com um diácono aqui da igreja, ficou 8 anos presos por tráfico de droga e assalto à mão armada. Isso porque ele parou no posto, um carro do amigo dele, o amigo dele entrou na conveniência, assaltou, ele não viu, ele voltou, entrou dentro do carro, foi embora, a polícia parou e tinha drogas no porta-luva do carro. Os dois foram presos, ok? Então, Deus aqui, ele compactuou com a mentira, ele autorizou, ele disse: vai, sai e faz assim. E detalhe, os profetas de Israel são profetas do Senhor, segundo o texto aqui. São profetas do Senhor, profetas de Israel. E Deus usou de um espírito para falar mentiras na boca daqueles profetas, para profetizar para Acabe, para ele subir, que ele prevaleceria. E eles são profetas de Deus, profetas de Israel. Ok? Então, o que você percebe nesse texto aqui? Quando alguém é enganado, o espírito da mentira não provém do diabo. Onde você vê diabo e Satanás no texto aqui? E aí vocês falam que o diabo está ao derredor, bramando, para tentar consumir, tragar, né? O diabo coloca mentira, as coisas no ouvido do crente. Mas aqui é o próprio Deus construindo uma mentira contra o rei. Para poder ferrar, punir o rei por causa das consequências do pecado dele. Então Deus usa de mentira para punir o cidadão. Caramba, que situação, que Deus é esse, hein, que vocês servem, cristãos? Tu induzirás e ainda prevalecerás. Sai e faz assim. E agora, eis que o Senhor pôs o espírito da mentira na boca de todos os teus profetas. Agora eu quero ver vocês fazerem manobra nesse texto. Pois eis que o Senhor pôs o espírito da mentira na boca de todos os teus profetas, e o Senhor falou mal contra ti. Então Zedequias, filho de Kenaana, chegou e feriu a Micaías no queixo, e disse: por onde passou de mim o Espírito do Senhor para falar a ti? E disse Micaías: eis que o verás naquele mesmo dia, quando entrares de câmara em câmara, para te esconderes. Então disse o rei de Israel: tomai a Micaías e tornai a trazê-lo a Amon, o chefe da cidade, e a Joás, filho do rei. E direis: assim diz o rei: metei este homem na casa do cárcere e sustentai-o com pão de angústia e com água de amargura, até que eu venha em paz. E disse Micaías: se tu voltares em paz, o Senhor não tem falado por mim. Disse mais: ouvi todos os povos.
né? Então, primeiro, Deus usa de mentira na boca de todos os profetas, ele usa de mentira. Eis que o Senhor pôs o espírito de mentira. Aí depois, para enganar, para que o rei não acreditasse, ele até puniu Micaías, colocando ele num cárcere, e aí agora Deus estava falando a verdade. Mas primeiro Deus usou de mentira para que o rei não acreditasse na verdade. É um Deus que engana o próprio rei da sua terra. Assim, o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, subiram ao monte Gileade. E disse o rei de Israel a Josafá: eu me disfarçarei e entrarei na peleja. Tu, porém, veste as tuas vestes. Disfarçou-se, pois, o rei de Israel entrou na peleja. Olha, ele foi lá e se disfarçou ainda, para ninguém encontrar que ele era o rei. Ele entrou como se fosse um soldado qualquer. E os reis da Síria deu ordem aos chefes dos carros, que eram 32, dizendo: não pelejareis nem contra pequeno, nem contra grande, mas só contra o rei de Israel. Ó, esquece os outros, só vai contra o rei de Israel. Sucedeu, pois, que vendo os chefes os carros de Josafá, disseram eles: certamente este é o rei de Israel. E chegaram-se a ele para a peleja com ele. Porém, Josafá gritou. Aí eles viram que não é o rei de Israel, era Josafá. E sucedeu que, vendo os chefes dos carros que não era o rei de Israel, deixaram de segui-lo. Então, um homem entesou o arco na sua simplicidade e feriu o rei de Israel. Agora acertou. Por entre as fivelas e as couraças. Então ele disse ao seu carreteiro: vira a tua mão e tira-me do exército, porque estou gravemente ferido. O rei foi ferido com uma flecha. E a peleja foi crescendo naquele dia. E o rei parou no carro de fronte dos sírios. Porém, ele morreu à tarde. Aí se cumpriu a tal, profecia em que o profeta lá disse que o que ia acontecer, que ia dispersar o povo, tudo mais, e era para eles voltar para casa. E o sangue da ferida corria no fundo do carro. E depois do sol posto, passou um pregão pelo exército, dizendo: cada um para a sua cidade, vai embora, e cada um para a sua terra. E morreu o rei, e o levaram a Samaria, e sepultaram o rei em Samaria. E lavando-se o carro no tanque de Samaria, os cães lamberam seu sangue. Ora, as prostitutas se lavaram ali, conforme a palavra que o Senhor tinha dito. Então, o que nós vemos nesse todo o contexto que eu apresentei para vocês? O próprio Deus usando de mentira, usando um espírito de mentira para enganar o rei, para que ele subisse, perdesse a guerra e morresse. Que Deus é esse que usa de mentira? Então ele é mentiroso. E segundo a Bíblia, que os crentes afirmam, os mentirosos não herdarão o reino do céu. Será que Deus perdeu seu posto porque mentiu? Será que ele está no inferno com o Satanás? Então responda essa crente, sem manobra. Eu quero ver como que vocês vão fazer o contorcionismo para defender essa mentira agora de Deus que eu apresentei para vocês, ok? Meus queridos, antes de terminar esse vídeo, aqui na descrição, como eu sempre falo, tem links aí de livros, se vocês quiserem adquirir, para obter conhecimentos, para adquirir bastante conhecimento, abrir a mente em referente à Bíblia, Temos livros do professor Fábio Sabino, Israel Fickenstein e tantos outros aí na descrição. Então, entre lá, adquire o seu livro, estude, Assim você vai adquirir conhecimento, vai ajudar também ao canal, para que eu possa melhorar mais o canal, Para que eu possa trazer vídeos, conteúdos mais de qualidade para vocês, uma câmera melhor, iluminação melhor, tudo mais. Comprar um notebook, estou sem notebook, estou gravando pelo celular, ok? Que eu possa trazer conteúdo e convidados espetaculares no meu canal, tipo Fábio Sabino, professor Marcos e tantos outros amigos aí, João, Rogaciano, o pastor ateu, o Wanderson, o Antônio Miranda. Não estou fazendo convite para esses meus amigos, porque fazer live de celular é um saco, ok? Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Meus queridos, você que não é inscrito, não quebra o dedinho não, tá? Nem vai para o inferno, nem vai para o inferno de Zoroastro, nem de Inanna, nem de ninguém, ok? Se inscreva no canal, deixe seu like e o mais importante, junto com o like, compartilhe esse vídeo. Meus queridos, eu não usei fé,
não usei crença, eu não fiz nada, não fiz manobra, eu somente li. Não concordou? Não gostou? Leia uma vez, 2, 3, 4 vezes, até você entender que realmente foi o próprio Deus que usou um espírito de mentira. Você não sabia que o Deus de Israel, o Deus do Antigo Testamento, ele tinha ele fazia o bem, ele fazia o mal? O espírito de mentira é fazer o mal. Você não sabia disso, crente? Então agora você acabou de ficar sabendo. Então, meus queridos, eu espero que você tenha gostado. Você que não é inscrito, se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe e até o próximo vídeo.